Oi meninas, hoje eu vim responder para vocês sobre o nosso tema, né, prazóis e gastrite. Uma pergunta que eu sempre escuto aqui no consultório: Nutri, por que sentimos dor com a falta de acidez? Muitas vezes a gente acha que é por excesso de acidez, na verdade é pela falta de acidez. Bom, como eu já falei em outros vídeos anteriormente, o refluxo, ele nada mais é do que essa válvulazinha que abre e faz com que a acidez do estômago volte para o esôfago. O nosso esôfago tem um pH muito alcalino, entre 6 e 7. Então, o nosso estômago vazio tem um pH de 1,5 a 2. O nosso estômago com presença de alimentos, ele vai para um pH em torno de 4, estourando 4,5, porque está sendo misturada a acidez com a comida. E quando eu faço uso dos prazóis da vida, ele vai para um pH de mais ou menos 6,5 a 7. Então, ele vai ficar na presença dos prazóis, já que ele inibe a liberação de acidez pelas bombas de prótons, ele vai promover um meio mais alcalino, né? Consequentemente, eu não vou ter a pressão pela falta de acidez no meu esfíncter esofágeo inferior. Esse esfíncter ele vai abrir essa válvula e essa comida vai voltar para o esôfago alcalina, porque está na presença dos prazóis, e o paciente não sente nenhum desconforto. Então, é muito difícil um paciente que já tem um uso crônico dos prazóis conseguir desmamar, né? Porque quando ele desmama, ele sente o desconforto novamente, porque a comida vai voltar mais fácil para o esôfago, porque ele não tem a acidez adequada suficiente para fechar o esfíncter esofágeo inferior. E a gente precisa ajudar esse paciente a fazer um desmame, junto com o acompanhamento do médico, claro, através de estilo de vida mais saudável, da dieta, dentre outros pontos que a gente precisa trabalhar para que esse paciente não fique refém da medicação. Ressalto, prazol tem suas indicações a curto prazo, quando realmente de fato é indicado, tá? Então a gente vai fazer o quê? Por que o paciente sente dor? Porque a gente precisa devolver para esse paciente digestibilidade, né, acidez, para fechar essa válvulazinha e essa digestão acontecer de maneira adequada. Quando isso não acontece, essa válvulazinha abre e o paciente sente aquela dor e o refluxo que causa um desconforto terrível, às vezes até pigarro, né? E o paciente não consegue desmamar. Tá? Então a gente precisa usar estratégias para favorecer essa digestão, se possível até mesmo corrigir uma hipocloridria, que é a falta de acidez, digerir melhor esse alimento para que esse paciente sinta conforto e essa comida bem digerida ela possa ir de maneira mais rápida e eficaz para o duodeno, para o intestino e finaliza a sua digestão, tá? Gosto muito de trabalhar com cloridrato e betaína, com as enzimas digestivas para favorecer essa digestão, devolvendo para esse paciente essa digestibilidade e garantir não só a digestibilidade correta, mas também a absorção. Então, quando a gente não tem, muitas vezes, essa acidez adequada, vai doer sim, porque essa válvulazinha vai abrir, vai botar essa acidez, mesmo não tão alcalina, para o esôfago, e o esôfago não tem capacidade de aguentar nenhum tipo de acidez, que não seja um pH entre 6,5 a 7. Tá? Então, se você sofre de refluxo, bom avaliar a sua alimentação, o seu estilo de vida, talvez uma hipocloridria, para que a gente consiga, de fato, corrigir essa digestão e não inibir, às vezes, através do uso crônico dos famosos prazóis.